Números 31. O Senhor disse a Moisés: Vingue-se dos midianitas pelo que fizeram aos israelitas. Depois disso, você será reunido aos seus antepassados. Então Moisés disse ao povo: Armem alguns dos homens para irem à guerra contra os midianitas e executarem a vingança do Senhor contra eles. Enviem à batalha 1000 homens de cada tribo de Israel. 12.000 homens armados para a guerra, 1000 de cada tribo, foram mandados pelos clãs de Israel. Moisés os enviou à guerra, 1000 de cada tribo, juntamente com Finéias, filho do sacerdote Eleazar, que levou consigo objetos do santuário e as cornetas para o toque de guerra. Lutaram então contra Midian, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés, e mataram todos os homens. Entre os mortos estavam os 5 reis de Midian: Evi, Requém, Zur, Hur e Reba. Também mataram à espada Balaão, filho de Beor. Os israelitas capturaram as mulheres e as crianças midianitas e tomaram como despojo todos os rebanhos e bens dos midianitas. Queimaram todas as cidades em que os midianitas haviam se estabelecido, bem como todos os seus acampamentos. Tomaram todos os despojos, incluindo pessoas e animais, e levaram os prisioneiros, homens e mulheres, e os despojos a Moisés, ao sacerdote Eleazar e à comunidade de Israel em seu acampamento, nas campinas de Moabe, do outro lado de Jericó. Moisés, o sacerdote Eleazar e todos os líderes da comunidade saíram para recebê-los fora do acampamento. Mas Moisés indignou-se contra os oficiais do exército que voltaram da guerra, os líderes de milhares e os líderes de centenas. Vocês deixaram todas as mulheres vivas? Perguntou-lhes. Foram elas que seguiram o conselho de Balaão e levaram Israel a ser infiel ao Senhor no caso de Peor, de modo que uma praga feriu a comunidade do Senhor. Agora, matem todos os meninos. E matem também todas as mulheres que se deitaram com o homem, mas poupem todas as meninas virgens. Todos vocês que mataram alguém ou que tocaram em algum morto ficarão 7 dias fora do acampamento. No 3º e no 7º dia, vocês deverão purificar-se a si mesmos e aos seus prisioneiros. Purifiquem toda a roupa e também tudo o que é feito de couro, de pelo de bode ou de madeira. Depois, o sacerdote Eleazar disse aos soldados que tinham ido à guerra: Esta é a exigência da lei que o Senhor ordenou a Moisés: ouro, prata, bronze, ferro, estanho, chumbo e tudo o que resista ao fogo. Vocês terão que passar pelo fogo para purificá-las, mas também deverão purificá-las com a água da purificação. E tudo o que não resistir ao fogo terá que passar pela água. No 7º dia, lavem as suas roupas, e vocês ficarão puros. Depois poderão entrar no acampamento. O Senhor disse a Moisés: Você, o sacerdote Eleazar e os chefes das famílias da comunidade deverão contar todo o povo e os animais capturados. Dividam os despojos entre os guerreiros que participaram da batalha e o restante da comunidade. Daquilo que os guerreiros trouxeram da guerra, separem como tributo ao Senhor 1 de cada 500, sejam pessoas, bois, jumentos, ovelhas ou bodes. Tomem esse tributo da metade que foi dada como porção a eles e entreguem-no ao sacerdote Eleazar como a porção do Senhor. Da metade dada aos israelitas, escolham 1 de cada 50, sejam pessoas, bois, jumentos, ovelhas ou bodes. Entreguem-nos aos levitas, encarregados de cuidar do tabernáculo do Senhor. Moisés e o sacerdote Eleazar fizeram como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Os despojos que restaram das presas tomadas pelos soldados foram 675.000 ovelhas, 72.000 cabeças de gado, 61.000 jumentos e 32.000 mulheres virgens. A metade dada aos que lutaram na guerra foi esta: 337.500 ovelhas, das quais o tributo para o Senhor foram 675. 36.000 cabeças de gado, das quais o tributo para o Senhor foram 72. 30.500 jumentos,
dos quais o tributo para o Senhor foram 61. 16.000 pessoas, das quais o tributo para o Senhor foram 32. Moisés deu o tributo ao sacerdote Eleazar como contribuição ao Senhor, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. A outra metade, pertencente aos israelitas, Moisés separou da dos combatentes. Essa era a metade pertencente à comunidade, com 337.500 ovelhas, 36.000 cabeças de gado, 30.500 jumentos e 16.000 pessoas. Da metade pertencente aos israelitas, Moisés escolheu um de cada 50, tanto de pessoas como de animais, conforme o Senhor lhe tinha ordenado, e os entregou aos levitas, encarregados de cuidar do tabernáculo do Senhor. Então, os oficiais que estavam sobre as unidades do exército, os líderes de milhares e os líderes de centenas foram a Moisés e lhe disseram: Seus servos contaram os soldados sob o nosso comando, e não está faltando ninguém. Por isso trouxemos como oferta ao Senhor os artigos de ouro dos quais cada um de nós se apossou: braceletes, pulseiras, anéis de sinete, brincos e colares, para fazer propiciação por nós perante o Senhor. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam deles todas as joias de ouro, todo o ouro dado pelos líderes de milhares e pelos líderes de centenas que Moisés e Eleazar apresentaram como contribuição ao Senhor, pesou 200 quilos. Cada soldado tinha tomado despojos para si mesmo. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam o ouro dado pelos líderes de milhares e pelos líderes de centenas, e o levaram para a tenda do encontro como memorial, para que o Senhor se lembrasse dos israelitas.